Ok, Rafael, pode dar continuidade à sua apresentação. Tá ok, obrigado. Bom, a minha apresentação ela foi interrompida em função de problemas técnicos. Acho que minha conexão com a internet deu uma falhada. Então eu vou passar diretamente para a segunda parte da minha comunicação, que é o modo como Heidegger assimila e recepciona o conceito russeliano de mundo da vida, mundo da vida ou mundo vivido, né? Em alemão, Lebenswelt. Bom, então a pergunta a ser respondida é: como o programa heideggeriano assimila o conceito de mundo vivido? Em que medida a obra de Heidegger confere continuidade ao raciocínio de Husserl? Em que medida Heidegger tem uma hesitação e crítica com relação a esse conceito? A fim de avançarmos em direção à especificidade do problema do Lebenswelt em Heidegger, gostaria de colocar a seguinte perspectiva para nós avaliarmos. A apropriação heideggeriana da noção de mundo vivido se assenta especificamente na sua análise acerca do ser no mundo. Então, daí aí que está a relação, o liame, certo? Entre o mundo vivido de Husserl e Heidegger. Está no seu conceito de ser no mundo. Ou seja, o conceito de mundo vivido é recepcionado pelo programa heideggeriano através de uma relação das estruturas desse conceito com as estruturas do ser no mundo. O ser no mundo é a armação ontológica do ente que nós mesmos somos. O que é crucial na expressão ser no mundo é o seu caráter unitário e indivisível. Ou seja, o que é crucial nessa expressão é a proposição locativa no, haja vista que ele indica que o mundo é a própria face do ser aí. O que nos leva a ponderar que, ao passo que Husserl se serve da terminologia Lebenswelt, mundo da vida, Heidegger simplesmente trata por mundo, dado que se trata do próprio aspecto ontológico do ser no mundo. Ou seja, o ente que nós mesmos somos se encontra desde sempre habituado no mundo. Por isso que, né, na expressão ser no mundo, a proposição locativa no é tão crucial e importante para evidenciar isso, né? Que não há uma separação entre ser aí e mundo. Nota-se, então, que Heidegger recepciona a concepção de mundo vivido sobre um ponto de vista heterodoxo, de maneira a inserir tal concepção numa outra dimensão. O que há é um deslocamento de uma dimensão transcendental para a existencial. Em Husserl, o mundo vivido atinge uma reflexão transcendental. Em Heidegger, atinge uma reflexão existencial. A ideia de mundo vivido que em Husserl nos indicava um determinado ponto de vista, a saber, o subjetivismo transcendental radical, em Heidegger, por outro lado, nos indica a própria abertura ontológica para o mundo. É como se o Husserl estivesse implicado numa investigação ôntica e Heidegger, por outro lado, implicado numa investigação ontológica. Conforme o próprio Ser-Tempo assinala, no parágrafo 3 e 4, é ôntica toda a tematização que se lança sobre os entes que estão no interior do mundo, que estão dentro do mundo. A interpretação do ser desses entes, do ser de tais entes, é que se designa como ontológica. Heidegger desentanha a fenologia como um caminho rumo ao ser, e é sobretudo isso que o afasta da linha de trabalho do seu até então mestre, Husserl. Dando continuidade ao raciocínio, em Husserl, o mundo vivido ancora o seu foco unificador no sujeito transcendental, ao passo que em Heidegger o acento é dado à estrutura existencial do ser no mundo. O que em Husserl era definido como um retorno ao fundamento da subjetividade transcendental, torna-se, a partir do caráter mundano enfatizado por Heidegger, a existência em sua constituição ontológica mais originária. Essa existência é levada a cabo por Heidegger por meio de sua analítica existencial, através da qual ele percebe que há, nessa existência, um mundo já dado, um mundo já originariamente instalado, a partir do qual o ser aí é. Esse mundo originário revela uma estrutura privilegiada do ente que nós somos, que é estar desde sempre no mundo, que é ter desde sempre uma familiarização com o mundo. Sob essa perspectiva, não faz sentido pensar a relação homem-mundo, sujeito-objeto, em Heidegger.
Heidegger não explicita o fenômeno do mundo a fim de trazer à tona um problema de ordem epistemológica. Quer dizer, a perspectiva heideggeriana acerca do mundo não está envolvida com a questão do realismo, tampouco com o idealismo. Não há, pois, um mundo dentro do qual se encontra o ser aí. Antes, porém, o ser aí só é enquanto já ser junto ao mundo. Exprimindo tal raciocínio de uma maneira, digamos, menos formal, nós podemos dizer o seguinte: ao afirmar mundo, nós já nos referimos ao nosso mundo, da mesma forma que dizer nós necessariamente já contempla o mundo, ou melhor, o mundo ao nosso redor. Ou seja, eu estou tentando enfatizar o seguinte: ser aí e mundo, existe uma coincidência no modo de ser entre ser aí e mundo. Mundo é um caráter ontológico do ser aí. Não há uma separação, não há uma descoberta, não há um ponto de partida. Falar do mundo é falar do próprio ser aí. Essa familiaridade original do ser aí no mundo é, pois, anterior, em termos de mais fundamental, do que toda a relação de sujeito-objeto. Ora, essa oposição sedimentada no seio da filosofia greco-europeia, mais do que contestada, não chega a ter lugar nem pertinência na perspectiva de Heidegger acerca do mundo. A forma como o filósofo alemão entende essa unidade ontológica existencial vem à tona se nós atentarmos para o seguinte: o modo de ser do mundo coincide com o próprio modo de ser do ser aí. Por esse motivo que a fenomenologia em Heidegger cumpre-se por meio de uma Dasei analítica, analítica existencial, ou análise fundamental do ser aí. Em outros termos, Heidegger cautelosamente adota a ideia, a concepção de mundo vivido, porém negligenciando, excluindo o sujeito psicológico que era caro a Husserl. Tendo visto que foi discutido até aqui, eu gostaria então de trazer à tona a seguinte conclusão: revela-se em Heidegger uma nova via com relação à recepção de mundo vivido. Heidegger coloca-se no afã de auscultar esse achado fenomenológico de Husserl, levando-o mais além do que até então o seu próprio mestre o fizera. É como se o Heidegger tivesse perfurado mais camadas do que Husserl com a noção de mundo vivido. O Heidegger perfurou mais camadas na medida em que ele tinha por objetivo alcançar algo mais originário da nossa constituição ontológica. Em vista disso, podemos sim assinalar que Husserl e Heidegger operam com o sentido filosófico da noção de Lebenswelt, porém a partir de pontos de vista diferentes. Encerro aqui a minha apresentação e agradeço a paciência de vocês. Passo a palavra para a Janessa. Obrigado. Muito obrigada pela apresentação, Rafael. Agora há um tempo para perguntas e questionamentos ou considerações. Ninguém? Agradeço, então, a sua fala, Rafael, a sua apresentação, muito obrigada, e espero que futuramente venha conhecer a Universidade Federal de Santa Maria presencialmente. Claro, muito obrigado. Agora, então, eu irei apresentar meu trabalho. Eu sou doutoranda em filosofia na UFSM, e irei trazer um pouco do que é a minha pesquisa, um pouco do meu debate, da minha discussão em Michel Envy, que é essa questão da inversão fenomenológica em Michel Envy, uma contradição da redução transcendental russeliana. Então, Michel Envy, ele é considerado, tem sido considerado recentemente como um filósofo e fenomenólogo mais profundo do século XX. A sua teoria, que se inicia com a fenomenologia da vida, ou também chamada fenomenologia material, precisamente a partir da essência da manifestação, que
que é uma obra extensa, e até a fenomenologia do corpo, que faria parte dessa obra da essência da manifestação, foi desmembrada devido a essa extensão da obra, né? Então, ali ele procura debater nessa obra, que é uma obra ainda não muito conhecida e não muito debatida, enfim, pesquisada, porque há muito a que se pesquisar nessa obra e interpretar. Nessa obra ele procura trazer a originalidade do ser, o que seria a fenomenologia pura, imanente, que não fora discutida na fenomenologia histórica, de Russell, de Heidegger e de Merleau-Ponty. Então, ele traz um debate muito interessante, bem profundo, sobre essa questão da originalidade da fenomenologia, ou seja, uma fenomenologia que antecede a própria ontologia do ser. Então, a sua teoria acerca do ego permeia grande parte dos escritos, que a fenomenologia do ego é o que eu procuro estudar, pesquisar em Michel Henry. Essa fenomenologia do ego, essa teoria do ego, permeia grande parte das suas teorias, das suas obras, né? E trata-se de um método radical e originário a partir da fenomenologia histórica. Então, ele faz uma crítica à fenomenologia histórica, mas uma crítica no sentido de uma crítica construtiva, porque ele traz, a partir de Russell, o que ele não conseguiu debater. O que Russell trouxe, através da intencionalidade, da redução transcendental, Michel Henry traz através de um autoaparecer ao ser, uma coisa que antecede ao ser e que não precisaria de uma redução transcendental para a afirmação do ser. Então, ele traz essa questão da fenomenalidade pura e originária, que é um autoaparecer a esse aparecer ontológico. E a sua fenomenologia é uma fenomenologia tão profunda, porque ele traz que a vida, essa fenomenalidade da vida, essa fenomenologia da vida, é a experiência do si que se dá em si mesmo, no experimentar-se a si mesmo. Então, ele debate todo no início dos seus escritos, que é ali a essência da manifestação, a fenomenologia material, e ele vai trazer lá numa obra posterior, uma obra final dele, que é a Encarnação, nas primeiras 135 páginas, ele traz a inversão fenomenológica. Então, ele volta a debater esse tema ali, e ali me parece que ele debate com maior profundidade, buscando tentar responder toda a reflexão, todo o que ele havia debatido na essência da manifestação. E ali ele traz que a sua fenomenologia da vida, ou fenomenologia material, é uma inversão da fenomenologia histórica. Ele cita na página 35 a fenomenologia invertida por Russell no século XX suscitou um dos mais importantes movimentos de pensamento desse tempo, e talvez de todos os tempos. Então, ele elogia a teoria de Russell aqui, mas ele faz um retorno, ele procura substituir uma fenomenologia do mundo ou do ser por uma fenomenologia da vida. Então, recorrendo a Russell, ele faz uma distinção importante ao conceito de fenomenologia. Ele diz que os objetos que nos aparecem não podem ser considerados fenômenos, pois eles não possuem a capacidade de mostrar-se, objetos no como, mas o como são doados a nós, o como do aparecer. Então, o que é verdadeiro não são os objetos
transcendentais, mas o que é verdadeiro é o fenômeno que se mostra a nós pelo puro aparecer, o auto-aparecer, a vida que se experiencia e se doa a si mesma, nessa fenomenalidade do ego, essa fenomenalidade pura e imanente. Mas o que seria esse aparecer, esse auto-aparecer, então? É um aparecer em si mesmo. Então, ele reitera muito isso, ele bate muito nessa questão que é o aparecer em si mesmo. E ali na encarnação, ele traz alguns princípios para a inversão fenomenológica, que levarão à definição da sua fenomenologia material. E um desses princípios, ele coloca aqui, retomando Russell, a citação: há tanta aparência, tanto ser. Henri entende isso como há tanto aparecer, tanto ser. Assim, citou Henri, estamos em condições de reconhecer o caráter equívoco dessa preposição em razão da dupla significação possível do termo aparência. Está na página 45 da Encarnação. Então, Henri afirma a inversão fenomenológica a partir da leitura do ser para seu aparecer, o que o antecede. Ele diz que é na medida em que o aparecer aparece e que, por essa razão, que o ser é. É porque o aparecer desdobra o seu reino que o ser desdobra o seu. De modo que os dois parecem não ter senão um só e mesmo reino, uma só e mesma essência. Há tanto aparecer, tanto ser. Então, ele reitera essa questão do auto-aparecer antes da ontologia, de uma fenomenalidade pura, antes do ser, que seria o aparecer da vida, antes do aparecer no mundo, porque para Henri há dois aparecer, o aparecer puro, que é a fenomenalidade pura em si, e posteriormente, então, o ser se exterioriza pela êxtase, que seria o aparecer no mundo. Então, não há o ser senão através do aparecer, pois ele o funda. E Henri reconhece que a fenomenologia é fundada antes da ontologia. E essa inversão não tira a importância da ontologia, mas o torna segura a partir do que o antecede. Então, é ir direto às coisas mesmas. O que conduz às coisas mesmas é a fenomenalidade pura do aparecer, é esse próprio aparecer. A retomada do conceito de fenomenologia por Henri designa a coisa mesma e o percurso que conduz a ela. Então, Henri, a partir de Russell, descreve que a intencionalidade é a vinda para fora, para o mundo, aparecer no mundo, a exteriorização das coisas mesmas. E partindo da consciência, que se relaciona com o objeto transcendente, ele define um novo conceito para a transcendência. Na página 54 da Encarnação, numa nota de rodapé, ele diz que a transcendência visa ao que escapa ao mundo, ao seu além. E a intencionalidade russeliana relaciona-se a tudo que pode ser visto diante do ser. Mas Henri chama atenção para o aparecer, para a intencionalidade consigo mesmo, ao que se encontra em uma noite escura do ser, e então vem a luz da exterioridade. E na página 64 da Encarnação, ele traz o que parece ser realmente uma definição dessa inversão fenomenológica. Cito Henri: é pelo aparecer, e tão só na medida em que o aparecer aparece, que o que quer que seja é suscetível de ser. Nisso consiste a precedência da fenomenologia sobre a ontologia. Então, o que Henri procura trazer é que, enquanto em Russell há uma matéria fenomenológica, que é a Rilé, tal qual o Rudinei nos apresentou anteriormente sobre esse debate, Henri apela para a questão de uma matéria fenomenológica afetiva,
do ser que se afeta a si mesmo, a afetividade em si mesmo, essa autoafecção. Então, é nesse sentido que ele traz uma inversão fenomenológica. Ele traz uma e das coisas mesmas antes da ontologia. E por isso que ele, por isso que é considerada essa uma teoria, a teoria de Henry, uma teoria originária e tão profunda. Então, é um pouco disso que eu quero trazer nesse debate, né? Não vou me prorrogar mais por conta do tempo, mas é essa inversão que Henry traz a partir da ontologia antes, né? Então é isso. Agora eu deixo o tempo aberto para comentários e questionamentos, se tiverem. Ninguém? Ok, então vamos dar prosseguimento para a sala de comunicações com a última comunicação do Lucas Oliveira de Lacerda. Ele é graduado em licenciatura em bacharelado em filosofia e mestrando em filosofia pela Universidade Federal do Ceará. Ele irá trazer a apresentação com o título O Simulacro in Deleuze. Gente, bom dia, quase boa tarde, nesse limite, e queria agradecer primeiramente a organização por ter permitido que eu pudesse trocar de dia, porque amanhã eu não poderia de maneira alguma, hoje também está bem difícil, mas acho que hoje eu consegui ter se encaixado no último momento, e não sou da Universidade Federal de Santa Maria, a maioria daqui apresentou, e meu trabalho está meio que de penetra, assim, não vai discutir fenomenologia, vai discutir uma questão mais próxima da filosofia do Deleuze. E queria também falar assim, que eu conheço algumas pessoas da Universidade Federal de Santa Maria, que a gente pôde se conhecer no Enefil de 2017, foi que inclusive a universidade sediou o Enefil seguinte, então tenho um carinho muito grande por essa universidade. E, bem, passando agora ao trabalho, né, como já foi apresentado, o título do trabalho se chama O Simulacro em Deleuze. Bem, eu vou passar a leitura do texto e também prometo não me demorar muito por conta do horário. Em Platão e o Simulacro, que é o primeiro capítulo do apêndice 1, Simulacro e Filosofia Antiga, do livro Lógica do Sentido, Deleuze inicia com a seguinte pergunta: o que significa a reversão do platonismo? Para Deleuze, antes de se propor uma reversão do platonismo, é preciso antes investigar a motivação do platonismo, ou seja, os motivos que levaram Platão a criar a teoria das ideias, para, em seguida, encurralar essa motivação, assim como Platão encurralou o sofista. Então, Deleuze pergunta: qual é, então, a motivação do platonismo? Quais motivos levaram Platão a criar a teoria das ideias? Qual é o problema filosófico que a teoria das ideias de Platão pretende resolver? Para Deleuze, um conceito, uma teoria filosófica, nasce em resposta a um problema. Neste sentido, para compreendermos um conceito ou uma teoria filosófica, faz necessário reescrever o problema que as criou. O problema é a gênese do ato de criação do conceito, aquilo que força o filósofo a pensar e a criar sua filosofia. E a metodologia filosófica de Deleuze busca se imergir no meio de um filósofo. E o meio de um filósofo é o caminho desencadeado pelo problema. Portanto, para reverter o platonismo, é necessário antes descobrir a motivação do platonismo, ou seja, o motivo que fez Platão criar a teoria das ideias e estabelecer uma diferença entre a verdade e a aparência. Citando Deleuze: o motivo da teoria das ideias deve ser buscado ao lado de uma vontade de selecionar, de filtrar. Trata-se de fazer a diferença.
distinguir a coisa mesma e suas imagens, o original e a cópia, o modelo e o simulacro. Fim de citação. A motivação do platonismo, o motivo da teoria das ideias, é a vontade de selecionar. Deleuze usa o termo vontade de selecionar em referência à vontade de verdade de Nietzsche, uma vez que a vontade de selecionar busca filtrar e escolher o verdadeiro. Para selecionar o verdadeiro, é preciso antes fazer a diferença, ou seja, estabelecer um critério de seleção que distingue, diferencia o verdadeiro do falso, o original da cópia. Em busca de um critério de seleção que filtre e diferencie o verdadeiro do falso, Deleuze diz que Platão buscou usar a dialética como um método da divisão. Esse método, o dialético, citando Deleuze, consiste em dividir um gênero em espécies contrárias, para subsumir a coisa buscada sob a espécie adequada. Assim, o processo da especificação continuado na busca de uma definição. Fim de citação. Para Deleuze, o método dialético busca encontrar uma definição para um gênero conceitual, como, por exemplo, o gênero do belo, o gênero da justiça ou da pesca, no caso do sofista. Para encontrar uma definição, o método dialético divide o gênero em espécies contrárias, não necessariamente contraditórias, mas diferentes. E a partir dessa divisão, o método dialético seleciona e escolhe a espécie mais adequada à definição do gênero. Deleuze, então, conclui que o objetivo da dialética não é dividir, e sim selecionar, citando Deleuze. O objetivo da divisão não é, pois, em absoluto dividir em gêneros e em espécies, mas, mais profundamente, selecionar linhagens, distinguir os pretendentes, distinguir o puro e o impuro, o autêntico e o inautêntico. Fim de citação. A divisão é o caminho para a seleção, é um meio e não um fim. Deleuze observa que quando o método dialético passa da fase da divisão para a fase da seleção, Platão interrompe o processo para invocar o mito, como se Platão renunciasse a cumprir a seleção e abandonasse o método dialético para lidar com a mitologia, como, por exemplo, o mito da circulação das almas no Fedro e o mito dos tempos arcaicos no político. Deleuze nega a interpretação de que Platão abandona o método dialético para a mitologia. Para Deleuze, o mito não interrompe o processo do método dialético, porque o mito é um elemento integrante e faz parte do próprio método dialético, citando Deleuze. O mito, com sua estrutura sempre circular, é realmente a narrativa de uma fundação. É ele que permite erigir um modelo segundo o qual os diferentes pretendentes poderão ser julgados. Fim de citação. A função do mito, do método dialético, é apresentar uma definição do gênero que sirva como modelo de julgamento e critério de seleção das espécies. O mito funda uma pretensão nos pretendentes, que são as espécies. E os pretendentes são aqueles que possuem a pretensão de participar da definição do gênero. Assim, Deleuze conclui que, citando Deleuze, uma participação eletiva responde ao problema do método seletivo. Fim de citação. Deleuze considera o Fedro, o político e o sofista como os três grandes textos do platonismo, ou seja, do movimento na filosofia de Platão produzido pela vontade seletiva que o força a usar o método dialético para dividir o gênero em espécies com o objetivo de selecionar a espécie mais adequada. Entretanto, Deleuze indaga do porquê, no sofista, Platão não apresente nenhum mito fundador. Deleuze então responde aqui, citando Deleuze: no sofista, o método de divisão é paradoxalmente empregado não para avaliar os justos pretendentes, mas ao contrário, para encurralar o falso pretendente como tal, para definir o ser, ou antes o não ser, do simulacro. Fim de citação. Ou seja, o método dialético é utilizado no Fedro e no político como um meio de selecionar os verdadeiros pretendentes.
Entretanto, no sofista, o método dialético é utilizado como um meio não de selecionar os verdadeiros pretendentes, mas de identificar os falsos pretendentes. Para isso, Platão precisou descobrir o que é a falsidade, o que é o não ser, ou seja, o ser do simulacro. A filosofia da diferença, ela busca pensar a diferença em si mesma, ou seja, pensar a diferença fora dos ditames da identidade. Para Deleuze, historicamente, a diferença ela foi pensada como aquilo que é diferente da identidade, ou seja, a negação da identidade. E Deleuze busca pensar a diferença renunciado negativo que subordina a diferença à identidade, pois a diferença é pensada como aquilo que difere do idêntico. E este último, no caso, o idêntico, ele é tomado como referente e critério de julgamento e régua e medida da diferença. Portanto, a filosofia da diferença busca, então, pensar a diferença não em relação à identidade, mas em relação a si mesma. Uma diferença em si, uma diferença pura. Para Deleuze, o platonismo é um movimento na filosofia de Platão que subordina a diferença à identidade, que julga e avalia a diferença a partir dos critérios da identidade. Portanto, reverter o platonismo seria, então, libertar a diferença das amarras da identidade e pensar a diferença ela mesma em si. No texto Platão, os Gregos, de 1997, Deleuze diz que, abre aspas, o platonismo aparece como uma doutrina seletiva, seleção dos pretendentes, fecha aspas. É neste sentido que Deleuze enxerga no Fedro e no Político como os livros que expressam o platonismo de Platão, uma vez que eles subordinam a diferença à identidade, em que a diferença será pensada como aquilo que é diferente difere do idêntico, do centro de referência. Entretanto, no sofista, Deleuze enxerga um movimento contrário do platonismo. Um movimento na filosofia de Platão que precisa pensar a diferença em si mesma, livre das amarras da identidade, citando Deleuze. É possível que o fim do sofista contenha a mais extraordinária aventura do platonismo. A força de buscar do lado do simulacro e de se debruçar sobre o seu abismo, Platão, no clarão de um instante, descobre que não é simplesmente uma falsa cópia, mas que põe em questão as próprias noções de cópia e de modelo, e também que tivesse sido Platão o primeiro a indicar nesta direção da reversão do platonismo, fim de citação. Então, Deleuze enxerga no sofista um lampejo de filosofia da diferença no pensamento de Platão, quando ele se propõe a pensar a falsidade, o não ser, o simulacro, a diferença em si mesma, e não mais em julgá-la a partir da verdade, do ser, da ideia e da identidade. Como se Platão fosse o primeiro a esboçar uma filosofia da diferença e fosse ele próprio o primeiro a reverter o platonismo. Por fim, Deleuze busca em Platão elementos que componham e que lhe ajudem a criar a sua própria filosofia. Ele desloca as ideias platônicas para pensar seus próprios problemas. Neste sentido, Deleuze não faz uma filosofia sobre Platão, mas sim com Platão, em uma aliança filosófica que agencia ideias platônicas com problemas deleuzianos. Concluo, obrigado. Obrigada, Lucas, pela apresentação. Está aberto agora para questionamentos e comentários. Eu, na verdade, não tenho perguntas, mas só um comentário mesmo. Eu achei muito boa a exposição, bem clara, assim, bem coesa. Parabéns. Obrigado, Juliano. Mais alguém? Parabéns, Lucas, pela sua apresentação. Excelente. E obrigada pelo carinho que você tem aqui pela Universidade Federal de Santa Maria. Espero que futuramente possa vir novamente aqui para a universidade. Certo. Eu agradeço, então, a sua apresentação, a apresentação de todos que
estiveram presentes para apresentar seus trabalhos. Nesse primeiro dia das salas de comunicações da nossa Semana Acadêmica em Filosofia. Aproveito a oportunidade para convidá-los. Hoje, às 14h30, haverá um debate sobre filosofia africana no canal do DAFIO da UFSM. Estão todos convidados para o evento, assim como toda semana haverá debates, e tanto à tarde quanto à noite. Agradeço a todos aqui presentes e dou por encerrada essa sala de comunicações. Tenham um bom dia. Feito. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.